Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade no tema de trefilação, agora a gente vai abordar o cálculo dos esforços para a trefilação. Então, o cálculo dos esforços eles são analisados em função de 4 variáveis. A gente tem a redução da área, o ângulo da matriz, as condições de atrito na interface entre fieira e metal e as propriedades mecânicas do material. Então, de cara, a gente já vê como é observada essa redução de área, onde a gente diz que a redução de área ela vai ser a razão da área inicial menos a área final sobre a área inicial, e isso é igual a 1 menos a razão entre o diâmetro final sobre o diâmetro inicial, essa razão ao quadrado. Então, dessa forma, a gente consegue calcular a redução de área num processo de trefilação. Aí nós podemos abordar as resoluções para a gente verificar essas tensões de trefilação através dos métodos de deformação homogênea, do método dos blocos e do método do limite superior. Pelo método da deformação homogênea, a gente tem que a tensão de trefilação ou tensão frontal é igual a tensão de cisalhamento média vezes o logaritmo natural da área inicial sobre a área final. Ou então, a tensão de cisalhamento média vezes o logaritmo natural de 1 sobre 1 menos a redução. Se a gente tiver ali uma seção circular, a gente vai mudar apenas a questão da geometria, né? Então a tensão de cisalhamento a tensão de trefilação vai ser igual à tensão de cisalhamento médio vezes o logaritmo natural da razão do diâmetro inicial pelo diâmetro final ao quadrado. Ou cisalhamento médio vezes 2 vezes o logaritmo natural do diâmetro inicial pelo diâmetro final. E que a gente diz que a tensão de trefilação ela é menor ou igual à tensão de escoamento então do material já trefilado. Pelo método dos blocos, aí as fórmulas são um pouquinho diferentes, né? A gente tem a tensão de trefilação como a tensão de cisalhamento médio, vezes a razão de 1 mais B sobre B, vezes ali 1 menos 1 menos R elevado a B. Tá, mas o que é esse B aí que apareceu que a gente não conhece ainda? Essa constante B aí ela é dada então pelo coeficiente de atrito vezes a cotangente do ângulo alfa, ou do semiângulo de trefilação. Então essa expressão ainda ela pode ser expressa em função da redução ali, né? A gente vai pegar aquele valor da redução e vai colocar ali no meio. Então a parte inicial da equação vai ficar igual, só a parte final aqui, onde tem o nosso R, a gente vai colocar o valor ali da redução, que é o diâmetro final menos o diâmetro inicial elevado a 2 vezes o B. Então, esse método dos blocos, ao contrário do da deformação homogênea, ele leva em consideração, né, o coeficiente de atrito. Então, ele nos dá uma assertividade maior, nos dá um valor muito próximo do real, né? A gente tem que levar em consideração também um requisito que a gente vai chamar de trabalho redundante. Então, como ocorre esse trabalho redundante? Então, quando a gente tem os elementos da superfície aqui do metal, eles vão se aproximando da nossa matriz, com movimento paralelo ao eixo, né? Eles acabam entrando na matriz com uma determinada velocidade, uma velocidade que a gente chama de velocidade inicial, que é um componente perpendicular ao eixo radial. E uma vez que eles passam por essa redução, ao sair da nossa matriz, eles também ela continua então com seu movimento paralelo ao eixo. A deformação adicional que ocorre
na passagem dessa matriz, a gente vai chamar de deformação redundante, desde que envolva um trabalho de deformação plástica, a gente vai chamar ela de um trabalho redundante. Então, quanto maior o ângulo da nossa matriz, maior vai ser o trabalho redundante, e quanto maior, perdão, a redução de área, maior também será o trabalho redundante. Obviamente, uma coisa está atrelada à outra. Se a gente aumentar o ângulo dessa matriz, a gente vai ter uma maior redução de área. Esse efeito, então, desse trabalho redundante, ele vai ser maior na camada mais superficial da barra, né, do que nas regiões que são mais próximas ao eixo. Então, em função disso, processos de trefilação que tenham ângulos muito grandes vão conduzir a uma maior heterogeneidade das propriedades mecânicas na seção transversal. Então, a gente vai ter, dependendo se essa redução foi muito grande, na superfície do nosso arame que foi trefilado, a gente vai ter diferentes propriedades mecânicas daquelas lá do centro, do núcleo desse arame. Então, normalmente na indústria, o que é observado? Normalmente são empregados pequenos ângulos e grandes reduções. E normalmente se despreza então o efeito do trabalho redundante. Mas se a gente for querer calcular esse trabalho redundante, a gente tem que pegar e multiplicar aquela nossa tensão de trefilação por um pequeno fator. Então esse fator que a gente vai chamar aqui de φ, ele vale 0,88 mais 0,78 vezes a relação entre AS e M. O que é esse AS? AS é a área da superfície esférica centrada no ápice do cone, ilimitada por ele, então, cujo raio é a média dos raios correspondentes dos pontos de entrada e de saída do material, e o nosso M ali vai ser a área de contato entre a matriz e a barra. Então essa relação entre AS e M ela pode ser representada também por essa equação aqui, onde a gente tem o diâmetro inicial mais o diâmetro final, sobre diâmetro inicial menos diâmetro final, que multiplica então 1 menos o cosseno de alfa sobre 2 vezes o seno de alfa. Então, se nós reescrevermos a equação considerando o trabalho redundante, como eu comentei, a gente vai ter a tensão de trefilação ali vai ser igual ao φ vezes o que a gente já tinha encontrado, né, que é a tensão de cisalhamento, e multiplica 1 mais b sobre b, e multiplica 1 menos 1 menos a relação de 1 menos r elevado a b. Nós temos também, então, o cálculo através do limite superior. O pesquisador que levou em consideração esse cálculo foi o Avitsur, né, e ele baseou, então, as suas considerações em função dos campos de velocidades. Então, a gente sabe que ao entrar na matriz, essa barra ela vem com uma determinada velocidade. No momento que ela entra nessa matriz, a velocidade dela é alterada. E ao sair também da fieira, ela tem uma nova velocidade. Então, o Avitsur ele considerou essas variações de velocidade e diz que esse campo de velocidades ele pode ser considerado então como menos ali a velocidade final vezes o raio final elevado ao quadrado vezes o cosseno de θ sobre a redução ao quadrado. Então, a equação dele ela se baseia em três fontes de dissipação de energia. Então, a gente tem a primeira fonte, que é a energia de deformação interna, ou então o trabalho útil.
Temos também a segunda parcela de energia que é perdida nas superfícies onde existe descontinuidade de velocidade. Então a gente tem aqui tanto para R1 quanto para R2, essas regiões onde a gente tem descontinuidade de velocidade. E tem também uma terceira parcela que é a parte de energia perdida pelo atrito, então na interface entre matriz e barra. Então a região da matriz estaria aqui, né? E a gente tem nesse gama 3 aqui essa interface entre matriz e barra, onde a gente tem perdas por atrito. Então, cada uma dessas energias elas podem ser escritas na forma de equação. Então, a gente tem a energia interna ali como duas vezes a função de alfa vezes a tensão de cisalhamento média vezes o logaritmo natural do raio inicial pelo raio final. A região onde se perde energia por descontinuidade de velocidade pode ser expressa então como 2 sobre a raiz de 3, que multiplica então o nosso semiângulo alfa vezes o seno ao quadrado de alfa menos cotangente de alfa vezes tensão de cisalhamento. Então essa é a parte onde a gente considera essas descontinuidades de velocidades. E a energia então perdida por atrito vai ser o nosso UF aqui, que é 2 sobre raiz de 3, vezes a tensão de cisalhamento média, vezes o M lá, que a gente falou no passado que estava relacionado então com o atrito, vezes a cotangente de alfa, vezes o logaritmo natural então do raio inicial sobre o raio final. Então a gente junta todas essas parcelas então e obtém a solução de Avicii. Então, a solução de Avicii vai dizer então que essa tensão de trefilação vai ser a relação então entre todas essas parcelas aí. Então, não vou repetir todas porque se tornaria muito extenso, né? Então, aqui a gente tem, considerando aqui o nosso L vai ser o comprimento da zona cilíndrica, né? Então, ali o cilindro por onde está passando o fio. E o M aqui a gente vai considerar o coeficiente de atrito. A função de alfa ela pode ser expressa por essa equação aqui, é só para você saber, mas como a gente sempre dá o alfa, né, a gente sempre sabe esse valor de alfa, ele já está tabelado. Então, para o ângulo alfa até 30 graus, a gente tem ali os valores da função de alfa. Então, a gente ainda tem a gente pode calcular ainda qual vai ser a redução máxima. Então, para a gente ter uma redução máxima, a gente considera que a tensão de trefilação ela é menor ou igual à tensão de cisalhamento médio. E ela pode ser expressa dessa forma, que essa redução máxima, ou raio inicial sobre raio final, máximo é igual à exponencial dessa equação, onde a gente considera ali o nosso semiângulo na matriz e considera também a função de alfa e o nosso atrito. Nessas condições, se a gente tiver condições de atrito nulo, onde o M é igual a zero, e distorções nulas também, onde o nosso alfa a gente considera igual a zero, a gente vai dizer que a redução máxima possível para a deformação homogênea vai ser igual à exponencial de 1/2. E esse valor aí, então, equivale a um valor de redução de 63%. Se essa condição não for válida, aí a gente tem que calcular, através daquela fórmula ali, os novos valores de redução máxima. Outra questão muito importante que a gente tem é o ângulo ótimo. O que é esse ângulo ótimo? É o ângulo que minimiza a tensão de trefilação. Então a gente pode calcular também qual é esse semiângulo aí que minimiza essa tensão. Então ele cresce com a redução e com o atrito. E o cálculo do ângulo ótimo ele vai ser aproximadamente a raiz quadrada de 3/2 vezes o coeficiente de atrito vezes o logaritmo natural do raio inicial pelo raio final.
Além desses modelos que a gente viu de deformação aí, pelo método de deformação homogênea, método dos blocos e pelo método do limite superior, a gente tem outros modelos de deformação que vão conduzir ao que a gente chama de formação de zonas mortas e de descascamento. Então a gente vai ter ali a tensão, aqui a gente tem um gráfico de tensão de trefilação em função do semiângulo da fieira, onde a gente tem que, para variações de tensão de trefilação em função desse ângulo, a gente pode ter o que a gente chama de fluxo normal, a formação de zonas mortas e regiões de formação de descascamento. Então a formação das zonas mortas ela ocorre quando esse material trifilado ele passa através de ângulos muito grandes, situação em que o material vai passar por um processo de cisalhamento interno. Então vai ocorrer uma separação então da zona do metal que se gruda ali, que adere à matriz, e aqui continua o fluxo normal e passa por essa matriz. Isso dá origem ao que a gente chama de matriz falsa, como se tivesse uma nova matriz no interior da inicial. E aí a gente tem então a formação dessas zonas mortas. Já o descascamento ele produz quando, em consequência de um grande ângulo de trefilação, ou em função de a zona morta já não conseguir mais aderir à matriz. Então ela vai formando essa zona morta, chega um momento que continua, né, esse cisalhamento interno, e chega um momento que ela não consegue mais se aderir, e aí ocorre então o que a gente chama de descascamento. Então essa zona morta que vai acumulando, ela começa a correr para trás, a se movimentar para trás e remover esse material. Então esse processo passa a ser um processo de corte, né? Já que o núcleo da barra ele não deforma, vai deformar somente a superfície da barra. Então na zona morta, então a gente tem ângulos pequenos que tem um fluxo normal e uma alta tensão total que é influenciada pelo atrito. À medida que o nosso ângulo ele aumenta, a tensão de trefilação diminui até que a gente alcance o ângulo ótimo ou o alfa ótimo, né? A partir desse ângulo ótimo, a tensão de trefilação ela volta a crescer em virtude do trabalho redundante e com o aumento gradual dessa tensão, então ela continua até que alcance o que a gente chama de primeiro ângulo crítico ou alfa crítico 1, onde ocorre então a mudança do modo de deformação para uma deformação com formação de zona morta. Então esse modo de deformação é um modo que é energeticamente mais favorável. Essa mudança de deformação ela é provocada então por uma redução na energia necessária para deformar a nossa barra. E esse ângulo dessa matriz falsa que está sendo formada, ele corresponde então ao valor que vai minimizar essa energia. Então, depois da formação da zona morta, ocorre um aumento do ângulo da matriz, né, em função dessa matriz falsa, acima do ângulo crítico 1. E esse aumento, então, não provocará aumentos da tensão de trefilação. Então, esse ângulo crítico 1 a gente pode calcular também, né? Ele vai ser aproximadamente raiz quadrada de 3/6 do logaritmo natural do raio inicial pelo raio final. E a gente também tem a relação ali do semiângulo crítico com os valores de redução, onde a gente pode tirar também os valores de M para cada uma dessas situações. Então, conforme a gente vai modificando o nosso semiângulo e o nosso valor de redução, o nosso valor de M ele também acaba se alterando. Então, descascamento. No descascamento, após a gente atingir um primeiro ângulo crítico e o ângulo da matriz aumentar, a gente vai chegar eventualmente ao nosso segundo ângulo crítico.
Quando a gente alcança esse segundo ângulo crítico, a gente passa de um modo de deformação de zona morta para o modo de deformação por descascamento. E aí, como eu comentei um pouco antes, a gente tem um processo de corte de metais. Então a gente pode estabelecer também uma relação entre o raio inicial e o raio final e esse segundo ângulo crítico. Então, em função dessa relação, vai chegar um momento onde a gente atinge o ângulo crítico e aí a gente passa a ter o que a gente chama de zona de descascamento. A gente tem também, dentro da trefilação, as rupturas centrais, que elas podem ocorrer então na trefilação. Na realidade, essas rupturas centrais elas se tornam um problema, né? Porque elas vão formar pequenos buracos no interior do produto. E se não for verificado essas rupturas, esse produto pode falhar então depois durante o seu trabalho. É de difícil detecção e pode causar fraturas em serviço, como eu comentei. À medida que a gente aumenta o ângulo da matriz, as duas superfícies que delimitam ali a zona de deformação plástica, elas tendem a abandonar a forma esférica e se aproximam uma da outra. Então a gente tem aqui essa região de deformação, né, no fluxo normal. A zona plástica ela começa a se estreitar e a gente tem então o início da ruptura. Uma vez que ocorre essa ruptura, né, ela continua. Depois do término dessa ruptura, ela retorna ao fluxo normal e aí o processo reinicia. Então, para certas reduções aí e determinados valores de atrito, essas superfícies aí de deformação elas acabam se tocando. Nesse momento onde ocorre o toque, inicia-se as trincas e aí começa a fratura. Então essa trinca ela vai crescer à medida que a barra está atravessando a matriz e adquirindo a sua nova geometria, né? E a produção dessas rupturas aí, e o processo de deformação vai transcorrer normalmente, dependendo da energia existente para a formação das deformações. Então, para resumir o que a gente falou, quando a gente tem reduções pequenas, é possível encontrar condições que provocam o descascamento. Reduções um pouco maiores podem produzir as zonas mortas ou zonas centrais. E em reduções muito maiores a gente tem o nosso fluxo normal, que é o que está aqui. A gente tem a região de descascamento, atinge o nosso ângulo crítico 1, a gente tem a região de zona morta. Tem a possibilidade, ao atingir o ângulo 2, da produção das rupturas centrais, e depois então a gente tem o nosso fluxo normal. Beleza, pessoal? A parte de trefilação a gente encerra por aqui. Depois da aula sobre extrusão, eu vou passar alguns exercícios para vocês e vou resolver então alguns exemplos para a gente ver a aplicação dessas equações nos cálculos de esforços. Como a questão de trefilação e extrusão elas são bem parecidas, a gente vai abordar isso então após a extrusão. Beleza? Obrigado quem assistiu, prestou atenção até aqui. Até o próximo vídeo.